Bom, então eu vou começar oficialmente e depois, se ela chegar, a gente dá continuidade. Só colocar aqui para gravar um pouquinho. Vamos ver se... Bom, então vamos lá. Eu quero abrir espaço aqui hoje para a gente poder fazer o fechamento, né? Porque hoje é o último encontro oficial. E é um momento importante porque vai ajudar a consolidar tudo aquilo que vocês aprenderam ali ao longo da mentoria. E a ideia é que tudo isso aqui sirva de inspiração, né, para a jornada de vocês. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre as experiências e as vivências que vocês tiveram ao longo desses meses que nós construímos juntas aqui, dentro desse caminho de autoconhecimento e transformação. E queria que vocês olhassem para trás e verificassem se essa jornada que foi construída ao longo do tempo, né? Fazer uma reflexão de quando a gente começou e até onde vocês chegaram agora, e como é que foi esse processo? Então, quais foram os aprendizados? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, né? Então, a primeira é assim, o que essa jornada significou para cada uma de vocês? O que mais tocou o coração de cada uma? Como é que essa caminhada transformou o seu jeito de se ver e de se relacionar com o mundo, ou de enxergar o mundo? E o que você planeja continuar praticando, ou como você planeja continuar praticando tudo o que você aprendeu? Cada uma de vocês aprendeu. Então, a ideia é que vocês possam trazer essas informações e compartilhar aqui. O que vocês têm a dizer? Quem quer ser a segunda? Porque ninguém está querendo ser a primeira, então... Eu falo, então, primeiro. Então, assim, para mim, realmente foi, acho que muito revelador. Já tinha comentado algumas vezes, assim, tinha algumas coisas que eu já sabia. Então, acho que tinham algumas coisas que eu já sabia, tinham outras coisas que eu não sabia, tinham muitas coisas que eu sabia, mas não sabia como lidar. Então, assim, foi realmente, acho que, como se tivesse tirado um véu dos meus olhos e passei a enxergar as coisas de uma outra maneira. Então, acho que realmente, assim, me tocou muito nesse sentido mesmo. A última aula que nós tivemos, para mim, foi muito forte, acho que talvez a mais pesada realmente, porque acho que primeiro que foi a que eu enxerguei algo que eu ainda não tinha enxergado, as outras, os pontos que tinham sido ditos, como eu falei, foram coisas que eu já sabia, apesar de nunca ter me aprofundado sobre, mas já sabia. Na última aula que a gente falou ali no meu caso, particularmente aquela questão da autocrítica, enfim, né, da autoestima e tudo mais, assim, era algo que para mim eu não enxergava. Então foi muito forte. Foi de longe, assim, o que mais me tocou. E assim, realmente, acho que também a gente comentou isso numa outra aula, mas o que mudou na minha forma de relacionar é que, de fato, a gente passa a enxergar as pessoas de uma outra maneira. Muito mais ampla, muito mais. Eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui. Acho que muito de ver mesmo o lado positivo das pessoas e tudo mais, mas assim, no fundo, acho que eu sempre julguei mais. Então, acho que ajudou muito a entender o lance do não julgar, né? Do entender que, assim, realmente cada pessoa tem ali as suas características, tem a sua história, tem o porquê chegou dessa maneira, e como lidar com isso. Então, acho que tirou esse véu do julgamento e mais me colocou no meu lugar de, ok, então a pessoa é assim, se ela vai fazer isso, algo a respeito a um problema dela, mas como eu posso lidar com isso? Acho que foi basicamente isso. Tá. No meu caso, eu acho que eu venho trabalhando essa questão de autoconhecimento já tem um tempo. Então, teve algumas questões que foi bem mais fáceis,
como a Lê falou, essa última aula foi punk, foi bem complicada. Para mim, o que pegou mais foi a parte da ansiedade, depressão, essas coisas. Não que eu tenha, mas são assuntos meio que sensíveis. E eu acho que todo esse processo que eu venho fazendo há um tempo deu uma camuflada, assim, em algumas coisas que eram mais complicadas de falar, de fazer, enfim. A técnica que eu já tinha comentado outras vezes, aquela do mindfulness, né? De concentração em aquilo que você está fazendo. É uma prática que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida, porque me ajuda muito, 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 muito. E confiança, porque assim, acho que a partir do momento que eu me conheço, eu entendo que tudo bem ser assim, tudo bem não gostar de alguma coisa, tudo bem não gostar de interagir tanto. É quem eu sou, tá tudo bem. É assim mesmo. Minha filha também é assim, tá tudo bem. É o jeito dela, é o meu jeito, do pai dela também, às vezes. Então, eu acho que até essa questão de que eu tô começando a empreender agora me traz muita segurança num todo, né? Principalmente nessa área, porque preciso de segurança para fazer o que eu faço, para dar as caras e dar o primeiro passo e não sei o quê, e postar e tudo. E eu acho que é essa segurança, assim, de saber quem eu sou, saber. Nossa, é incrível. Eu coloco as coisas, eu mostro meu trabalho, que não era coisa que eu fazia antes. Eu achava que meu trabalho qualquer um pode fazer. Então, essa confiança, esse reconhecimento mesmo foi crucial, crucial. Adorei. E daí é importante, no caso que você está se expondo mais na internet, né? Saber diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. Isso é Uhum. fundamental, porque mesmo que essa é a sua cara que está lá na internet, mas lá é a Rafa Rocha artesã, né? Uhum. Porque a Rafaela Rocha está nos bastidores e você tem que saber separar isso para não levar para o lado pessoal. Sim, Porque uma coisa que uma das minhas professoras sempre fala é assim, hater você vai ter em todos os lugares. Então, você em vai todas as em áreas. todas as áreas. Hoje de manhã, um pouquinho antes do almoço, eu fui assistir uma aula ao vivo de uma pessoa nova que eu estou seguindo, e ela estava fazendo um lançamento. E ela estava oferecendo para quem fechasse lá, comprasse com ela, ganhar um produto físico. Então, ela ia despachar o produto físico para as pessoas receberem. E Uhum. uma mulher no meio da aula, tinham 600 pessoas ao vivo, daí uma mulher no meio da aula vira e fala assim, isso que você está fazendo é uma mentira, porque eu já comprei produto seu e não recebi. Eu já comprei um outro produto seu e não recebi o produto físico, né? E daí ela pegou e falou assim, você tem os canais corretos para falar, ela não perdeu o rebolado, né? Então, ela falou assim, você tem os Uhum. canais corretos para falar a respeito disso. E todos os produtos, eles são rastreados. Então, a partir do momento que você vai, que o produto é enviado, você recebe um e-mail dizendo que o produto foi enviado e você pode acompanhar o envio deles pelos correios. E daí, se você não recebeu, se você não estava em casa no dia, você tem como tomar todas as providências lá para poder ter o produto nas suas mãos, mas aqui não é o local de você reclamar disso, né? Uhum. E passou, e ela foi respondendo as outras questões, assim, mas numa Não serenidade, desceu. né? Numa serenidade, mas eu percebi, não sei se pelo fato, né, de ser terapeuta, eu percebi que ela manteve a serenidade, mas por trás você percebeu que ela deu uma, né? Uma travada. O olhar dela deu uma, assim, uma forçada. Uhum. Mas é isso, você tem que estar, né, preparada para lidar com esse tipo de situação. A Sim. semana passada eu fui fazer um lançamento e a minha live caiu na metade. E Ah, eu daí o vi. que você faz? Você só respira fundo, entrei na live de novo, abri outra sala, entrei na live de novo, e a live caiu outra vez depois de 15 minutos. Só que eu tinha que entregar aquele conteúdo, porque eu tinha dado um prazo para abrir a agenda e fechar a agenda, né, de compra. Uhum. O que eu fiz? Eu terminei, gravei toda a live, esperei a internet voltar, subi o vídeo e disponibilizei o vídeo. Era o que eu queria? Foi bom para minha estratégia? Foi péssimo, mas era o que dava. E daí são coisas que
É a vida acontecendo, e você tem que lidar com a vida acontecendo. Essa parte ainda tem que trabalhar mais um pouco. Eu tô caminhando, tô chegando lá. Mas é esse o processo, entendeu? Você vai caminhando e você vai fazendo ao longo do tempo. Ela está numa reunião. Tá. Então, é esse o esquema. Você vai treinando. Daí você vai chegar uma hora que você vai ficar chateada, e daí você vai ter que lidar com essa chateação, e você vai respirar fundo, depois tem outra hora que você vai lidar melhor, e faz parte. Faz parte. Então, porque tem áreas aqui, algumas facetas, que não me incomodam assim, no trabalho em si. Agora, o constrangimento, eu acho que é uma partezinha que me pega. Eu fui orçar um negócio essa semana, eu até fiz, daí depois joguei no chat lá para ele fazer o cálculo para mim, para ver se eu não estava errado, porque eu achei alto, eu achei caro. Daí coloquei lá no chat o mesmo valor. Eu falei, gente, como que eu vou passar esse valor para você? Daí eu falei com o Renato, eu falei, mas não fiquei segura de passar aquele valor, sabe? E acho que essa questão aí também que você falou, não vou fazer lives por agora, acho que lives mais pra frente, bem quando eu tiver, se for dar curso alguma coisa, daí acho que é legal fazer alguma live. Agora, pega, porque se acontece isso comigo, eu não sei, eu acho que eu travo na hora, falo, mas assim, complicado, né? Então, só que essa questão ligada ao financeiro, né, está muito relacionado ao fato, em primeiro lugar, de você não estar valorizando o seu próprio trabalho. Né? Em segundo lugar, você investiria? Você compraria? Se você quisesse Então, muito porque o produto? meu pensamento é assim, gente, isso é tão fácil de fazer, como que eu vou cobrar esse valor? Então, pra mim é fácil, então eu não compraria, eu faria. Tá. Mas a pessoa está comprando. E como é um trabalho manual, artesanal, ele tem um valor a mais, sempre. Então, daí o que eu fiz? Eu joguei na internet, e pela internet tinha mais barato. Aí eu já fiquei, Então, mas e a Aí, qualidade? então, Porque sabão em pó você tem. porque O assim, Omo você tem eu outros. vi 2 lugares diferentes com a mesma foto. Então, era uma foto, os 2 lugares diferentes. Então, eu acredito que não era a foto do trabalho da pessoa, né? E a pessoa, ela encomendou. Eu fiz lembrancinha pro meu filho de mandala de crochê. Aí ela quer, só que sem. Só a mandala mesmo. Na lembrancinha tinha um Espírito Santo que foi ele batizado. Ela quer só a mandala. E com aquele pingente de chaveiro. Os outros que eu vi não tinha esse pingente, era só. E era um pouquinho menor do que eu fiz. Aí, mas. Eu fiquei Daí, no final, eu passei o valor e ela pagou numa boa. Então, porque às vezes a insegurança é sua e não da pessoa. E daí tem uma coisa assim, eu quando comecei com as massagens, a minha professora, ela disse, cobre o valor normal de uma sessão, não cobre mais barato. Só que eu ficava assim, puxa, mas eu estou começando, como é que eu vou cobrar o valor normal? É Né? isso. Daí eu tinha essa insegurança. Só que o que aconteceu? E ela falou que ia acontecer isso. Na hora que você quiser subir o preço, você não vai conseguir subir o preço. Porque na hora que você se sentir mais segura, você vai falar, não, agora eu já posso cobrar o valor normal. Só que se você começar cobrando muito baixo, você não vai conseguir chegar no valor normal. É o público diferente, né? Não é porque é um público diferente, porque assim, você já tem uma clientela, daí você está cobrando 30. Como é que você vai falar para a pessoa, olha, o valor na realidade, o ideal seria 70, mas eu estou cobrando 30. Então, como é que eu vou fazer para chegar lá no 70? Porque quando eu chegar no 70, o valor já vai ser 120. Então, o que eu sempre falo hoje para os meus alunos, né? Qual o valor médio, por exemplo, de uma sessão de acupuntura auricular? Você vai ter entre 50 e 80 reais. Você não precisa cobrar 50, que é muito barato. Mas se você não se sente seguro para cobrar 80, cobre pelo menos 60, 75. Porque daí Foi o que eu você, sabe, sabe, foi o você que eu vai fiz, porque chegar. ele tem uma margem, né? Custo mínimo e o valor mínimo e o valor máximo. Eu fui ali na metadinha. Então, mas daí você pode ir um pouquinho além da metadinha, entendeu? Ó, não vou cobrar o máximo lá, que é 100, mas vou cobrar 80.
Porque se você não valorizar, os outros não vão fazer isso. E daí tem a questão da percepção, porque isso já aconteceu comigo também. Isso daí foi um processo de terapia, inclusive, porque eu tinha essa dificuldade com relação a cobrar o valor lá no início. E daí, uma vez fazendo terapia, o terapeuta falou assim, eu quero que você me traga para a próxima sessão os certificados dos cursos que você fez, e, se possível, a lista do valor de que você pagou de cada um deles. E quando eu fui fazer a busca disso tudo, eu fiquei chocada com o valor que eu já tinha investido em curso. O quanto eu já tinha pago. Qual foi o investimento que eu fiz? E daí ele falou assim, você entende que se você fez X cursos, na época, sei lá, tinha feito 15 cursos, você já tem 15 cursos, você tem tantas diferenças de massagem, você atende tantas massagens diferentes, por que que você está cobrando esse valor? Você entende que você investiu tempo, investiu dinheiro, e você não está valorizando o seu próprio trabalho? Daquilo, para mim, foi um socão no meio da cara. Então, coloca na ponta do lápis, porque, assim, quanto você fez de investimento no seu negócio? Em cursos, em material, em tempo. Porque, geralmente, quem trabalha por conta não contabiliza isso daí. Sim. E você precisa contabilizar, porque não é só, é tão fácil fazer. Para você é fácil, pega a agulha, vai lá e faz. Só que você faz em 15 minutos. Quem não tem habilidade vai ficar um dia inteiro. Só que você estudou. Você, além da habilidade que você já tem, você estudou, você sabe exatamente como fazer. Então, é diferente. É diferente, precisa levar isso em consideração. E daí, se você não está se valorizando, como é que você quer que o outro valorize? Daí, esse meu professor, né, esse meu terapeuta na ocasião, depois que ele falou isso, ele falou assim, imagine que você tem uma dor na coluna, e que você já foi em milhares de médicos, já fez milhares de coisas, e ninguém resolveu o seu problema. Daí vai chegar alguém e vai conversar com você, vai falar assim, olha, eu tinha exatamente isso que você foi diagnosticada, e eu fui lá no X, e o X resolveu, mas a consulta dele custa 500. Você vai pagar os 500 reais, nem que você tenha que economizar 3 meses do seu salário, mas você vai lá no X, porque você quer resolver o seu problema. E você vai esperar o tempo que for necessário. E foi exatamente o que aconteceu com o Guilherme. Né? Doutor Guilherme resolveu o problema do meu joelho. Sim. A consulta dele não é barata, mas ele resolveu o problema do meu joelho. Então, eu paguei a consulta dele, que hoje está quase 600 reais, mas ele resolveu o problema do joelho. E pagaria de novo, quantas vezes fossem necessárias. Então, é isso. A pessoa, quando ela quer, ela vai valorizar e ela vai pagar. Claro que no início você se sente um pouco insegura. Ah, não vou cobrar 600 reais a consulta, mas você não precisa cobrar 60. Entende? Devemos chegar aqui no meio termo. Faz sentido? Com certeza. É que acho que como eu tô começando, e assim, era uma coisa muito simples. É muito simples. Daí eu fico com essa visão de que, meu Deus, é muito fácil. Qualquer um faz. Aí eu fico meio. Então, ó, tem um exemplo que era muito utilizado na época que eu trabalhava em empresa, né? Que o cara, um equipamento lá gigantesco parou de funcionar. Daí o cara vem lá para resolver o problema e ele cobra R$ 1.500. Daí o cara fala assim, nossa, mas R$ 1.500? Falou, a pecinha custou R$ 10. Mas se a pecinha custou 10 e os outros R$ 1.490? Não, para saber aonde é que estava a pecinha e qual era a pecinha, entendeu? Então, assim, é muito fácil para quem, né? Porque é muito fácil a pessoa chegar aqui e eu saber onde eu vou colocar os pontinhos de acupuntura nela. Para mim é muito fácil. Isso significa que eu posso, né? Então, eu acho que é essa visão que precisa ser lapidada, né? Lapidada, para que você possa ter, para você valorizar mesmo o seu negócio. Com certeza. Vou aproveitar e vou acrescentar aqui uma informação assim, de vendedor mesmo. Quem trabalha com vendas há muito tempo. Nunca pense no bolso do cliente com o seu bolso.
Isso. O seu bolso é um bolso, o bolso do cliente é outro, a realidade dele é outra. Então, assim, se ele está buscando esse tipo de trabalho, ele sabe que esse tipo de trabalho é mais caro. Se ele não quisesse uma coisa personalizada, então se ele quisesse o barato, ele ia lá numa outra loja qualquer e compraria não o personalizado, aquele que tem na casa de todo mundo. Então, se ele está buscando uma peça personalizada, uma peça artesanal, ele sabe que aquilo é mais caro. E assim, se não for aquela pessoa que não pode pagar, então não é o público para o seu negócio, entendeu? Então, o público para o seu negócio vai poder pagar. Então, não tenha medo de passar o preço pensando, ah, mas a pessoa não vai poder pagar. Assim, se ela não puder pagar, ok, então ela vai comprar um outro produto de uma outra maneira e vai fazer como a Sandra falou. Vai economizar depois para comprar o seu produto, ou vai ser um outro tipo de cliente que vai estar voltado para o seu produto, entendeu? Sim. Eu acho que é isso, entendeu? Eu penso eu não compraria, eu não faria. Então, você, né? Mas daí É. você não é o seu cliente. Sim, Então, dentro do marketing existe a persona. Quem é a persona? É o seu cliente ideal. E esse cliente ideal chamado persona, ele resume todas as pessoas que compram de você. Então, é uma pessoa que vai representar como se fosse uma personagem que está representando todas as outras, né? E uhum, daí, quando você cria um produto, você está criando para essa persona, não é para você. sim, A gente outro dia conversou sobre a questão da aula, né? Que aula que você vai dar, que sua professora dá uma aula XYZ. Quando ela dá aquela aula, ela resolve fazer uma determinada peça, você acha que ela está fazendo a peça para ela? Não é para ela, né? Ela está fazendo a peça para a pessoa que gosta daquela peça. Então, ela vai dar aula pensando nas alunas dela, porque quem é a persona dela são as alunas. sim, Né? No caso sim. Eu da acho que tem Letícia, que mudar essa chavinha. então, no caso da Letícia, ela trabalha com seguros. A pessoa que vai procurar um seguro do carro, da casa, seja lá do que for, já sabe que o seguro não é uma coisa muito barata. Dependendo do tipo de bem que ela vai ter que colocar no seguro, ela vai ter que investir uma grana. Então, ela vai ter perfil de gente, no caso da Letícia, é um pouquinho diferente, porque ela vai ter aquele que quer estar procurando preço e vai ter aquele que quer aquela seguradora. Eu já trabalhei com seguros, eu sei. Né? Então, você vai ter quem quer a Porto, porque a Porto é a Porto, ou pelo menos era na época que eu trabalhava, e tem gente que vai querer o Bradesco. Estou errada? Não, Mas, exatamente isso. E vai ter gente que vai depender da ocasião, né? Então vai ter pessoas que vão estar numa ocasião um pouco melhor, que vão poder pagar uma coisa um pouco Sim, melhor, vão estar em ocasiões que vão ter que se sujeitar ao que tem naquele momento. E quando você fala assim, é simples, eu me coloco, por exemplo, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu pago para não ter trabalho. Falamos nas outras aulas, assim, essas coisas artesanais, manuais, assim, são coisas que para mim não funcionam. Então, se eu tiver que pagar um valor para não ter o trabalho de fazer, eu vou pagar. E assim sim, como eu tenho N outras milhares de pessoas pessoas. que têm esse tanto que, assim, serviço de despachante, por exemplo, hoje em dia, tudo se faz pela internet. A maior parte dos serviços que um despachante faz seriam desnecessários. E ainda assim tem público para ele. Porque tem pessoas que não querem se sujeitar a perder tempo fazendo isso. Acho que se aplica da mesma maneira. com certeza. Então, talvez você precise. Minha sugestão, faz um curso no Sebrae. Tá, Os cursos do Sebrae são gratuitos, você faz online, entra lá, tem vários cursos para você ter essa visão empreendedora. Talvez esteja faltando um pouquinho disso para você, uhum, essa visão do empreendedorismo, porque você vai ter que ter um pouquinho de critério. Faz tempo que eu não faço curso no Sebrae, mas há 10 anos atrás, e durante muitos anos eu fiz, não sei se eles mudaram radicalmente assim, acredito que não, mas o que acontece? O Sebrae, ele é muito voltado para o comércio, né? Então ele está falando mais de comércio, de loja mesmo, coisa física e ponto comercial. Mas você pode adaptar muitas coisas que tem ali para serviço. E eu sei que hoje eles trabalham muito com essa coisa do serviço, eles mudaram um pouquinho, mas você vai adaptar para o seu mercado.
aquilo que eles estão falando. Mas é muito legal porque abre a cabeça. Na hora que você ouvir ele falar, fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Porque a gente não é ensinada. Nós não temos esse tipo de matéria na escola para ensinar sobre empreendedorismo. Nós não temos na escola uma matéria para você aprender finanças pessoais. Nós não temos na escola uma matéria de autoconhecimento. Isso é que a escola devia ensinar, né? Isso é que assim que deveria ser o ensino na realidade. Eu acredito que no futuro talvez a gente chegue nesse nível. E não aprender matemática, português ou outras coisas, porque nem todo mundo tem habilidade de matemática e nem todo mundo tem habilidade de português. Essa aula que eu estava assistindo hoje de manhã, a própria menina falou que ela ficou de recuperação várias vezes em matemática, em biologia, em química, em física. E daí eu me lembrei de mim, que eu fiquei de recuperação milhares de vezes em matemática, porque eu nunca gostei de matemática, mas eu amo português. E ela falou que ela só tirava 10 em português. Então é isso, são as habilidades. Só que, infelizmente, o mercado de trabalho, ele fala o quê? Então, você tem 5 competências, dessas 5 aqui você não tem 2, você tem que desenvolver essas 2. Ao invés de pegar essas 3 que você tem muito boas, fala assim, vamos forçar, vamos trabalhar mais essas 3? Porque você já faz isso muito bem. Então, a mesma coisa que chegar para você que tem essa habilidade manual muito boa e falar, não mexe com essa habilidade manual, vamos fazer alguma coisa que você não faz bem. Vamos desenvolver a comida, vamos desenvolver o lavar roupa, sei lá, qualquer outra coisa, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa errada dentro da nossa visão patriarcal da atualidade. Espero que isso um dia mude, mas talvez você precise olhar para ter uma visão mais empreendedora do caso. Sim. E é normal, tá? A gente falando agora, eu lembrei, semana retrasada, eu acho, comecei a montar meu site, né, tudo. Eu falei, gente, eu não tô com tempo pra isso, porque leva muito tempo, muito tempo. É um saco. E assim, eu tenho que cadastrar produtos, é muito demorado. Tem que... Chato, eu não gosto. Daí joguei lá no Instagram, choveu de gente, né, porque é carinho, né? Aí, maioria homens. Aí teve um que eu gostei bastante, que ele quis fazer uma reunião comigo. Aí fiz uma reunião com ele, eu adorei, adorei. Assim, várias estratégias de venda, ele tem câmera profissional, se precisar tirar foto dos produtos. Adorei, adorei. Deu várias estratégias, R$ 2.000. Aí eu falei, opa, agora eu não posso, mas assim, se eu tivesse, eu faria. Então, Porque eu você achei que entendeu? valeu muito a pena. É uma coisa que eu detesto fazer. Esse negócio de computador, tecnologia, eu sei fazer algumas coisas, mas tem coisa que eu detesto. Então, é isso. Daí você paga R$ 2.000 pro cara, mas você acha que a pessoa não pode pagar R$ 2.000 para você. Olha que maluco. Pois é. Valorização, né? Valorização. Então, acho que você precisa mudar esse formato, né? Precisa. Chego lá. E o que mais vocês têm para falar a respeito, né, do processo? Eu queria comentar da questão que eu tinha dito lá na outra aula sobre a ordem, né? Que eu tenho usado muito a estratégia da agenda. E assim, foi muito interessante, porque eu sempre soube, como eu falei, eu sou uma pessoa desorganizada. Isso sempre foi algo muito claro na minha cabeça. Mas eu descobri, com essa questão da agenda, que na verdade o meu problema nem é a desorganização, o meu problema é a procrastinação. Porque eu deixo para fazer. Amanhã eu faço isso daqui. Depois eu faço isso daqui. E daí, realmente, assim, colocando a agenda, para mim funcionou, assim, muito bem. Porque como até a minha questão de senso de dever, de comprometimento tá muito alto, e daí quando eu coloco ali na agenda, eu tenho colocado até no despertador do celular as coisas, o que tem que fazer, o horário, tem fluído. E daí, quando eu percebo, assim, passou 1 hora e eu fiz várias coisas em 1 hora. Que antes, em 1 hora, eu conseguia fazer uma coisa. E olha lá. Então, a procrastinação, ela tá relacionada a 2 coisas. Primeiro, geralmente, a gente vai procrastinar quando aquilo que precisa ser feito não é o que eu quero fazer.
Então, eu tenho que lavar roupa que eu não gosto, tenho que fazer a comida que eu não gosto, e daí a última coisa que eu precisaria fazer é responder um e-mail. Então, eu vou responder o e-mail, daí eu vou fazer outras coisas todas que eu tenho para fazer, que eu vou jogando na frente, e vou deixar a roupa e a louça lá para lavar, porque eu não quero olhar para aquilo. Então, eu vou invertendo a ordem das prioridades das coisas. E a segunda questão é que a procrastinação, às vezes, ela está relacionada com uma autocrítica muito grande. Porque daí as pessoas que têm um senso de autocrítico alto e um perfeccionismo muito elevado, daí ela fala assim, então, se eu não tenho um negócio aqui para fazer o perfeito, eu não vou fazer. De repente, assim, eu tenho que colocar essa caixinha para vender, mas a caixinha não está aqui fechando direito, então eu não vou colocar para vender, porque eu preciso comprar uma nova, eu preciso arrumar essa, porque senão eu não vou vender da forma adequada. Então, eu não vou fazer porque não está naquele grau que eu gostaria. Eu tenho 2 vídeos que eu fiz falando de procrastinação. Eu vou disponibilizar os vídeos para vocês assistirem depois. Tem Legal. algumas dicas lá. No meu caso, eu acho que realmente é mais a primeira questão mesmo, tanto que antes de organizar dessa maneira, né, de fazer agenda, o meu pensamento sempre era assim, eu vou fazer isso daqui primeiro porque esse é mais fácil. Esse eu faço mais rápido, aí depois eu tenho mais tempo para fazer os outros. E aí esse mais tempo não fluía. E daí, assim, é muito interessante, porque, por exemplo, assim, realmente essas questões de tarefas domésticas eu não gosto de fazer. Faço o que tem que fazer, mas não gosto. Eu gosto de cozinhar. O resto eu não gosto. Então, lavar uma louça. Eu percebi que antes eu demorava quase 1 hora para lavar uma louça. E daí, agora que eu tenho um tempo, e que depois daquele tempo eu tenho que fazer outra coisa, eu demoro 20 minutos, eu demoro metade do tempo. Porque assim, já que tem que fazer, então deixa eu prestar atenção nesse negócio, fazer direito. Então, assim, realmente foram as 2 técnicas, né? A questão da agenda e o mindfulness, de estar presente. E isso, assim, realmente, isso funciona para tudo. Assim, o quanto a gente faz as coisas melhor e realmente faz, termina, né? No meu caso, assim, eu não tenho essa questão do perfeccionismo tão aflorado. Então, assim, para mim, principalmente nessas questões manuais, ok não estar perfeito, ok, o importante é estar feito. Então, assim, para mim, realmente mudou completamente nesse sentido. Bom, ótimo. E é interessante, né, porque talvez você precise traçar estratégias daquilo que precisa ser feito, que é uma obrigação, e mesmo que eu não goste, trazer algo que seja prazeroso naquele momento. Então, vou ter que lavar a louça. De repente, o que eu posso fazer para aquilo se tornar agradável naquele instante, né? Trazer alguma coisa junto para não ficar tão maçante, porque quando o negócio não é agradável... Eu faço isso. Eu coloco nossa, música para tudo. Aí fica tudo bem. então, são estratégias, cada um vai adequar da maneira que é mais conveniente, né? Sim. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu acho que é isso. Pelo menos da minha parte é mais isso. Eu também. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui que é para fazer, que é assim, então, se vocês pudessem voltar no tempo, que mensagem vocês dariam para vocês mesmas lá no início da mentoria? O que vocês diriam para vocês mesmas? Eu vou gravar essa parte aqui também. Vocês... Eu vou repetir a pergunta para ficar melhor, né? Então, se vocês pudessem voltar no tempo, que mensagem vocês dariam a si mesmas lá no início da mentoria? Como se você pudesse voltar lá e falar para você mesma, ó, vou te dar uma dica. O que vocês falariam para vocês? Eu acho que eu diria assim que é revelador, eu diria, porque foi o que eu tinha comentado antes.
principalmente em questão de trabalho, de segurança para mim, foi que mais me abriu os olhos. Então, acho que fica tranquila que as coisas vão se ajeitar. Você vai aprender a lidar. Acho que é esse sentido. Eu acho que seria realmente assim, o faça, esteja presente, faça o que tem que ser feito. Eu nunca tinha feito ainda uma mentoria desta maneira, mas já assisti muitos vídeos seus, inclusive, já tinha visto muitas coisas a respeito sobre os problemas que eu já sabia que eu tinha, mas nunca tinha feito nada efetivamente a respeito. Então, acho que, assim, se eu pudesse voltar no tempo do mercado, seria esse, assim, se dedique. Faça, porque faz diferença. Se a gente pensa que não. No meu caso, assim, muitas vezes já pensei, mas não é tão simples assim, ou, é muito complexo e não vale a pena mexer nesse vespeiro. E hoje, assim, vendo a diferença que fez no meu dia a dia, a diferença que fez como um todo na minha vida, realmente seria isso, assim, de faça e faça por inteiro, né? Não adianta fazer pela metade. Vai na cara e na coragem. Ótimo. Então, agora a gente vai para a última parte, né, do processo, que é fazer aquela junção, juntar tudo num bolo só para entender como é que fica a combinação de algumas facetas, porque a combinação delas, às vezes, pode trazer algumas, como é que eu posso dizer? Algumas nuances bem desafiadoras, e é isso que a gente vai ver agora na mentoria. Eu vou abrir o meu MindMeister. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos aqui. E não é muita coisa, não, tá? Aqui eu trouxe o resumo bem tranquilo. Vamos lá. Está pensando ainda. Então, vamos lá. Eu trouxe a combinação primeiro dos grandes traços, tá? Então, quando a gente pega de uma forma geral, pensando só nos grandes traços, uma combinação entre eles, o que pode ser desafiador? Então, o que eu trouxe aqui? O alto grau e o baixo grau em cada traço, que vai influenciar o comportamento da pessoa, né? E lembrando que o autoconhecimento permite que você possa equilibrar essas características, com todas aquelas técnicas que a gente já trabalhou. Então, o que eu trouxe aqui? Quando a gente pega um alto grau de extroversão, pessoas que são muito extrovertidas, mas que também têm um alto grau de neuroticismo, isso pode fazer com que essas pessoas tenham dificuldade em lidar com perdas e frustrações. E daí elas tendem a buscar uma interação mais constante, mas elas são mais suscetíveis ao estresse e à ansiedade, por conta dessa coisa dela quero estar com gente, quero fazer coisas, e daí ela vai, né, numa ânsia, numa gana muito forte, e isso acaba gerando esse estresse e essa ansiedade. Faz sentido isso para vocês? Andeu médio os dois. Tá. Para quem tem um alto grau de conscienciosidade e um alto grau de neuroticismo, esse perfil também é muito exigente consigo mesmo. E daí o que vai acontecer? Pode sofrer da questão do perfeccionismo e da autocrítica, que a gente estava falando agora há pouco. Então, vai ter uma maior propensão ao esgotamento e ao estresse, em função
disso dessas características de alto grau de conscienciosidade e alto grau de neuroticismo. O seu deu alto, né, Letícia? Deu. Tá. Deu alto. Os dois? 2. Tá. Então, tem que avaliar aqui se isso não está pegando de alguma forma. Para quem tem um alto grau de abertura para experiências e um baixo grau de conscienciosidade, essa combinação ela pode gerar uma falta de foco, uma dificuldade em manter a rotina e os compromissos. E daí a pessoa fica muito instável. Ela não consegue manter aquela estabilidade, aquela coisa, consistência. Ela não consegue manter isso, a consistência. O de você está dentro dessa característica? A consciencialidade deu alto. Tá. Então não entra aqui. Não. Daí, a gente tem quem tem um grau baixo de amabilidade com um grau alto de extroversão. São pessoas extrovertidas com baixa amabilidade, elas podem ser vistas como agressivas ou dominadas dentro das interações sociais. Isso vai dificultar as relações. Por quê? Porque ela não tem muita paciência, né? E ela quer fazer esse movimento de estar com pessoas, né? De querer fazer coisas e de conversar. Só que qualquer palavrinha torta, ela pode dar uma rebatida. Alguém se encaixa dentro dessa característica? Não. Tá. Daí a gente tem o grau de conscienciosidade baixo com o neuroticismo alto. Eu acho que aqui vocês não se encaixam dentro disso. Que é uma combinação que vai resultar na procrastinação e na falta de responsabilidade, ou seja, a pessoa vai se sentir ansiosa pelas tarefas que ela precisa fazer, mas ela procrastina e não consegue acabar nada, e aquilo vai gerando cada vez mais ansiedade e sentimento de culpa. Uhum. Daí nós temos a amabilidade baixa e o neuroticismo alto. Aqui a pessoa com baixa amabilidade, alto neuroticismo, ela pode se mostrar impulsiva e ficar irritada facilmente com as coisas, o que pode impactar nas relações pessoais e profissionais. Então, pessoas que têm essa característica podem ser mais reativas às situações da vida. E, por último, dentro dos graus, a gente tem uma abertura para a experiência com grau baixo e uma extroversão também baixa. Então, essa combinação vai trazer pessoas mais fechadas, com menor interesse por novidades, com menor interesse por interações sociais, o que pode também limitar as oportunidades de crescimento. É aquela pessoa que ela não se expõe de forma alguma. Então, isso pode fazer com que ela fique meio estagnada, principalmente na questão profissional. E na questão pessoal também, né? Porque daí ela se fecha e não quer ir adiante, né? Não quer saber de novidades. Mas eu acho também que vocês não se encaixam aqui. Não. Alguma dúvida disso que a gente viu? Não. Tá. Não me encaixei nenhum. Acho que é bom, né? Não sei. Daí aqui, a gente vai ter a combinação das facetas. Lá eu fiz uma combinação dos grandes traços, aqui eu vou trazer a combinação das facetas, para trazer características. E, de novo, né, quando você compreende essa associação, isso faz com que você tenha mais autoconhecimento. E daí, dentro das facetas, o que a gente tem? Uma aventura, né, uma faceta de aventura alta, com uma faceta de ordem baixa, vai trazer uma pessoa que adora novas experiências, mas tem baixa capacidade de organização. Então, ela pode se sentir desorganizada, frustrada, porque ela não consegue estruturar as suas ideias e as suas ações. Ela quer fazer um monte de coisa, mas ela não consegue dar início a nada, porque ela não tem esse senso de organizar. Por onde eu começo? Isso causa, né, gera uma expectativa e uma frustração grande.
Aqui é uma faceta de assertividade alta com uma faceta de altruísmo baixo. Então, essas pessoas com alta assertividade e baixo altruísmo, elas tendem a priorizar os seus próprios interesses. E daí isso pode gerar conflito, porque ela não vai querer nunca deixar os outros chegarem em primeiro lugar, porque é sempre ela. Então, ela fica muito egocêntrica. Isso pode gerar problemas dentro das relações. E relações em todos os sentidos, tá? Profissionais, pessoais, afetivas. Daí a gente tem uma faceta de autodisciplina baixa e uma faceta de suscetibilidade ao estresse alta. Daí, o que acontece aqui? Uma pessoa com baixa autodisciplina, aliada a uma alta suscetibilidade ao estresse, leva ao quê? A ansiedade, a procrastinação. Por quê? Porque ela não vai conseguir, ela sempre vai deixar para depois, só que daí ela se pressiona porque ela não está conseguindo cumprir com os resultados. Você acha que você entrou aqui, Letícia? Pelo negocinho aqui, não. Porque Tá. o meu tá médio. Ah, tá. Daí uma outra característica é esse nível de atividade, pessoas que estão sempre querendo fazer coisas alto, com uma vulnerabilidade alta. E daí, essas pessoas, elas são muito calorosas, muito sociáveis, mas elas também têm uma alta vulnerabilidade emocional. Então, elas podem se sentir abaladas facilmente dentro dessas interações sociais. Principalmente se elas forem confrontadas, se elas forem criticadas, se alguém falar alguma coisa e ela entender aquilo como uma ofensa, daí desestabiliza completamente, porque ela vai levar a pessoa. Nível de atividade é qual? Não tá aqui com esse nome. Energia, nível de atividade é o energia, excesso de energia, nível de atividade de energia. Tá como atividade mesmo em extroversão. Extroversão. Ah, tá. E vulnerabilidade tá em qual? No neuroticismo. Ah, tá. Não me encaixou. Daí nós temos a faceta busca por estímulos, que está lá na extroversão também, com a faceta da modéstia baixa. E daí são pessoas que vão buscar intensamente as coisas, mas elas têm uma baixa modéstia, então elas vão agir de forma exagerada, de uma forma dramática para chamar a atenção. Isso pode afastar as pessoas, causar conflitos, porque ela quer se destacar. Só ela quer sair ganhando. Isso acaba gerando desconforto. Daí nós temos a faceta de ordem alta e a faceta de ideias e intelectos baixa. E daí aqui, essas pessoas com alta necessidade de ordem e baixo interesse por novas ideias, elas podem ser muito rígidas, muito limitadas, e elas têm dificuldade de se adaptar perante as mudanças, porque elas não vão querer que as coisas saiam muito daquele lugar que elas já estão acostumadas. E daí a gente vai ter a faceta sensibilidade baixa com senso de dever alto. E essa combinação pode fazer com que a pessoa seja altamente orientada pelos resultados, mas tenha dificuldade de entender e se conectar com as necessidades emocionais dos outros. Então, é aquela pessoa que ela não quer saber se você está triste, se sua mãe morreu, se o cachorro está doente, o filho está doente, não quer saber de nada. Ela quer que você cumpra com aquilo que você precisa cumprir, com a meta, etc. e tal. Então, isso também causa uma frieza dentro das relações e pode causar conflitos. Eu acho que vocês não estão se encaixando em nenhuma dessas, né? Não. Tá. Daí nós temos a faceta da ansiedade alta e a faceta da cordialidade baixa. E essa faceta, ela vai fazer com que a pessoa tenha uma alta ansiedade combinada com uma baixa cordialidade e vai resultar numa postura defensiva, ou seja, ela já vai atacar para se defender, aquele cachorro que já vai para cima,
já chega rosnando, mostrando os dentes, deixando as relações mais complicadas, mais difíceis. E daí nós vamos ter a faceta da ponderação da deliberação alta com a faceta do gregarismo baixa. E daí aqui essas pessoas tendem a ser mais solitárias, mais introspectivas, e elas podem ter dificuldade em ter essa conexão social. Por quê? Porque ela vai querer sempre ficar quietinha no canto dela. Ela não quer interagir. Então, quando ela tiver nesse movimento social e ela tiver que interagir, isso vai causar um desconforto para ela. O meu gregarismo tá médio, mas tá médio bem por baixo. Então, acho que talvez. Mas a sua faceta Tá de alta. ponderação tá alta. Então, você acha que isso aqui acontece? Às vezes. Tá. E daí você vai ter que pegar o quê? As técnicas terapêuticas ligadas à faceta de ponderação alta, verificar o que tem lá que você pode utilizar, junto com a faceta do gregarismo baixo, combinar essas abordagens para poder chegar no equilíbrio. Uhum. E aqui, na faceta da compreensão baixa e a ansiedade alta, vai acontecer da pessoa ser muito crítica, muito desconfiada, vai ter uma dificuldade na construção de relacionamentos de confiança. Então, ela já vai ficar sempre com o pé atrás dentro de qualquer relacionamento que ela tiver. Esse compreensão é o confiança da amabilidade? Tá. Talvez também. Eu vou até colocar aqui, grau de confiança. Confiança. Eu vou arrumar aqui dentro também, vou colocar crítica e desconfiada. Então, a ideia aqui qual é? Se de repente, né, dentro das facetas, ou dentro dos grandes traços de caráter, vocês perceberam que tem essa combinação para vocês, qual é a ideia? Pegar lá as técnicas terapêuticas que a gente já viu e fazer essa combinação, verificar qual delas, né? Geralmente eu apresentei em torno de 3, qual das 3 combina com essa outra aqui, ou qual que eu me identifico, que eu posso combinar para colocar em prática para poder lidar com isso daqui. Porque a ideia é que você vá entendendo as nuances dessa personalidade. Quando está num grau médio, não tem muito o que entender, né? Porque já está dentro da média. Então, significa que já tem uma certa estabilidade. A questão realmente é quando dá muito alto ou dá muito baixo, porque daí vai para essa polaridade. Então, precisa ter esse nível de consciência. O meu, aquela lição de casa que você tinha passado para fazer isso, eu tinha separado a ansiedade e o constrangimento, que os dois deram alto, praticamente, né? A ansiedade deu médio ali, quase alto. Eu acho que é um desafiozinho a olhar. E o meu sentimento e a raiva deu oposto. O sentimento deu alto e a raiva deu baixo. Eu acho que isso é muito bom. Daí eu compenso outro. Exatamente. Deu... Sentimento, acho que deu 20, o mais alto de todos. E a raiva deu 4, o mais baixo de todos. Então, 2 extremos. Uhum. Então, mas daí você tem o constrangimento e a ansiedade que estão altos. Uhum. Daí você vai precisar dar uma equilibrada. O que é a ansiedade? Então, de novo, a ansiedade, ela está muito relacionada ao estar muito no futuro. Você precisa trazer o foco para o presente. Daí, a ansiedade, se a gente pensar em termos de emoções, o que está por trás dela? A necessidade de estar no controle. O que está por trás da necessidade de estar no controle? O medo. Então, eu preciso identificar que medo que está sendo desencadeado, que faz com que eu não me sinta no controle, que vai gerar uma crise de ansiedade. Meio louco, mas é essa a pergunta que você vai ter que fazer. Então, identificar assim, por que eu estou precisando estar no controle aqui? O que está me gerando essa necessidade de controle? E daí, depois que eu identifiquei isso, qual é o medo por trás? É o medo do quê? É o medo de ser julgado? É o medo de ser criticado? É o medo do que os outros vão falar? É o medo de não dar conta? É o medo... daí tem os medos meus e os medos que eu tenho com relação aos outros. Uhum. Você vai ter que identificar isso. Tá.
e Esse trabalhar. último aí também era ansiedade? Qual que era o outro? Desse último que você falou. Peraí que eu vou olhar, que agora eu já não me lembro. Muita coisa na minha cabeça. Esse eu tinha se encaixado aqui também, mas eu esqueci qual que era o outro. Ansiedade e confiança. Ansiedade. Confiança baixa e ansiedade alta. É isso. Também é um pontinho para olhar. E daí a sugestão agora, né, qual é? É que vocês, porque a ideia é que a gente se encontre daqui 30 dias, dia 28 de novembro, é a última quinta-feira de novembro, que a gente possa se encontrar, para que vocês possam, durante esses 30 dias agora, que a gente fechou tudo mesmo, entender como é que está funcionando a vida de vocês, com tudo que trouxe para colocar em prática, porque hoje vocês já trouxeram consciência de muitas coisas, só faz 15 dias que a gente viu o neuroticismo, então vocês vão ter mais 30 dias, então vai ter aí cerca de quase 50 dias entre a aula do neuroticismo e a próxima, né, nosso próximo encontro, último encontro, para vocês terem essa noção, assim, eu consegui fazer uma mudança significativa na minha vida, estou conseguindo aplicar. Então, assim, a Letícia falou que está conseguindo fazer algumas aplicações, você também mencionou que está fazendo algumas aplicações disso. E daí, a partir do momento que eu começo a fazer isso com frequência e consistência, então, constância e consistência, que resultados que eu vou ter na minha vida? Porque essa é a ideia. Que tipo de resultado que eu vou tendo na minha vida? Porque a partir do momento que a gente olhou para tudo isso, né, dentro desse processo, vocês vão tomando consciência de se reconhecer. Então, vocês vão se conhecendo, é um processo de autoconhecimento. Então, vocês vão se conhecendo. Só que, conforme vocês vão se conhecendo, vocês também vão aprendendo a lidar melhor com as outras pessoas. Porque, acho que a Letícia comentou isso, né? Consigo identificar as outras pessoas dentro desses traços de característica, e daí eu vou compreendendo, vou tendo um pouquinho mais de flexibilidade para lidar com as situações. E é exatamente essa a proposta do Big Five, que a gente possa se compreender e compreender as outras pessoas e entender que, às vezes, não é porque a pessoa não está fazendo porque ela não quer, é porque é uma questão de personalidade, é caráter dela. Ela tem ali algo que está impedindo ela de alcançar aquilo, porque ela não tem o conhecimento do que ela pode fazer para mudar isso. E lembrando que a gente não vai mudar radicalmente uma característica, né? Não vai. Você vai poder melhorar a característica. Agora, se alguém que tem uma baixa extroversão, então tem uma sociabilidade baixa, um gregarismo baixo, não vai ser uma pessoa que vai ter um gregarismo alto. Não vai. Ela pode, em alguns momentos, até fazer esse movimento de circular mais, de sair mais, mas não vai ser uma pessoa que vai querer estar na balada, na festa. Não vai. Ela pode ir de vez em quando, mas ela não vai querer sempre, diferente daquela pessoa que quer sempre. Então, é importante ter essa consciência, né? Então, alguém que quer sempre não vai ser aquela pessoa que vai deixar de ir. Ela pode deixar de ir alguns dias, algumas semanas, em alguns momentos, mas ela vai sentir essa necessidade, porque é ali que ela se energiza. Você comentou isso uma vez, né? Mais fácil colocar do que tirar. Isso. Então, deve ser um desafio. Porque vai fazer parte. Só que tem momentos em que a pessoa precisa. Vai ter momentos, e por mais que ela goste de sair, etc. E tal, não sei, hoje eu não quero ficar em casa. Mas é só hoje, né? Porque depois ela vai querer de novo sair. Eu não sou o contrário, eu quero ficar. Então, esse último mês, para mim, já teve evento social demais. Então, já deu a minha cota. Né? Já vi que a partir do ano que vem eu vou ter que fazer um esquema diferente para aguentar o mês de outubro, porque tem muito evento social em outubro. Fica setembro inteiro em casa. Né? Não tem condições, porque daí agora fico exausta, né? Quero ir embora. Né? Então, é isso. É esse movimento. Você tem que entender. Isso vale para todas as facetas, tá? A gente está falando aqui da questão da extroversão, mas isso vai valer para tudo. E é muito interessante assim, o quanto a gente já consegue perceber isso, inclusive nas crianças, né? Porque assim, eu ia falar isso agora.
eu tenho observado isso muito nos meus filhos, assim. No menor, mais difícil, mas assim, na mais velha, é muito perceptível algumas coisas. Por exemplo, essa questão, assim, dessa extroversão e tudo mais, que com certeza tem o fator genético, porque o pai dela também é, né? E ela tem, assim, essa questão do precisar ver pessoas, do precisar sair. Então, eu não sou tanto quanto vocês, essa questão do precisar ficar em casa. Então, para mim, ok, tudo bem, os eventos sociais não me incomodam, mas também, se não tivesse, estaria bem em casa. Mas o meu marido, por exemplo, nossa, para ele tá no céu de ter tantos eventos sociais, assim. E a minha filha é exatamente no mesmo caminho. Tanto que, assim, tem dias, por exemplo, agora, né, que eu ainda tô de licença, que eu busco ela na escola, se a gente passa 3 dias, assim, vindo direto para casa, no quarto dia ela já fala, eu quero ir na casa de alguém. Eu quero ir em algum lugar. A frase dela é exatamente essa, eu quero ir em algum lugar. Então você já Falar percebe. isso agora. Porque, assim, acho que esse curso, essa mentoria também foi muito bom para minha mãe, a mãe que existe em mim. Porque, olha, é olhar para as crianças e ver. 50% ali de DNA, lógico, a gente reconhece. E tem coisa que a minha filha, ela é introvertida, igual eu e igual o pai dela. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa e ela não quer, eu entendo ela. Mas acho que essa mentoria me deu a ferramenta, assim, para meio que tentar contornar aquilo, para não ser tão maçante, assim, para ela, sabe? Porque eu entendo ela quando ela não quer fazer alguma coisa, mas eu tenho que empurrar, né? Tenho que ajudar, ensinar, é assim mesmo, a gente Então, socializa. vai expondo ela aos pouquinhos, é gradativo, mas ela não vai ser uma pessoa que vai ser sociável, Exatamente. entendeu? Não vai. E daí a gente tem que lembrar, a personalidade, ela é 50% genética. Então, ela já vai vir com essa característica genética. Então, da mesma forma que a Isabelle vem com 50% de genética, a Manu vem com 50% de genética. E o Não Pedro tem é o como ser oposto. Pedro é igual a Isabelle, pelo visto, porque ele Isso. adora pessoas, adora sair. Você abre o portão, ele vai numa boa. A Manu nem com a gente, às vezes ela vai. Então, é isso. É ter essa... Personalidade. Exatamente. E daí, se os outros 50% é o ambiente que se vive, e daí a pessoa vai construindo diante das vivências e experiências delas, quanto mais você vai expondo gradualmente ela para que ela se sinta segura, ela não vai ficar aquela pessoa que é um bichinho do mato escondido que não vai sair, não vai ter convivência com ninguém. Então, Uhum. são as exposições gradativas, as exposições graduais, e daí ela percebendo que ela já pode, ela vai dar um passinho, daqui a pouco ela dá 2, ela dá 3, né? E eu acho que ela fez esse processo, né? Já melhorou bastante. E como Muito. um ano ela ficou só aqui em casa, só comigo, acho que como ela já tem essa tendência de ser mais introspectiva, o fato de ter ficado em casa só alastrou tudo, né? Mas agora já deu uma boa melhorada. Então, daí agora é fazendo essas dosagens homeopáticas. Agora, não espere dela uma extroversão, porque não vai existir. Então, e agora nas férias eu vou ter que rebolar, porque todas as vezes que ela sai de férias, que ela volta das férias no caso, ela volta mais introvertida. Porque daí ficou muito tempo em casa, não socializou tanto. Então eu vou ter que ficar igual a Isabelle. Os 3 dias, vamos pra casa de alguém? Exatamente. Ai, meu Deus. Mas é isso, olhar, ter esse olhar com relação às crianças, né? E perceber, assim, se eu tenho essa oportunidade de ter esse conhecimento com antecedência e eu sei lidar, vai ser muito melhor. A gente está falando aqui de um traço que é a extroversão, mas, por exemplo, a vulnerabilidade ao estresse dela também, ela deve ter uma questão de vulnerabilidade ao estresse, que ela precisa aprender a Imagina, lidar. imagina. Daí vai precisar aprender a lidar. Então, agora, desde pequenininha, você vai ensinando como é que lida. Então, daí é o que você falou em alguma aula aí, que é jogar coisa no óleo fervendo. Porque ela tem hora que explode. Eu e o pai dela, a gente também tem essa questão de explodir às vezes. Porque não pode explodir todo mundo ao mesmo tempo. Então, tem que tentar dosar aí de uma forma muito delicada, respirar muito fundo, Então, daí vai sabe? trabalhando desde pequenininha com essas técnicas de Uhum. gerenciamento emocional. E o que significa?
Não é não deixar, não é que não pode chorar, não é que não pode ter raiva. Não, você pode ter raiva, mas vamos canalizar essa raiva para isso? Então, se você está com raiva, você tem todo o direito de ter raiva. Então, pega o travesseiro e bate no travesseiro. Então, vai lá fora e Uma grita no forma travesseiro, né? que eu acho que funciona com ela é gritar. Eu acho que ela precisa gritar. Precisa dar um grito. Eu acho que é o que funciona com ela. Então vai lá e grita, mas dá um travesseiro para ela pôr na boca, vai lá e grita. A Isabelle, ela até começou a fazer isso, porque eu comecei ela não tem tanto, eu acho, essa questão da explosão, mas ela tem da mágoa, né? Então, assim, tudo que você fala pra ela, ela fica chateadinha e tudo mais. Então, era aquela criança que qualquer coisa chorava. E agora, assim, quando fala as coisas pra ela, ela vai pro quarto. Normalmente, ela vai pro quarto dela. Aí ela vai, fica um pouco quietinha lá, na mágoazinha dela. Aí, dali a pouco, ela vem, ou lá mesmo, daqui a pouco eu ouço ela brincando, e volta ao normal e tudo bem. Então, mas precisa de um tempo. Então, daí você precisa dar ter esse limite de dar crédito àquilo que ela está sentindo. Então, assim, ó, passou, melhorou? Porque senão, se você também não faz nada, é como se você não estivesse valorizando aquilo que ela está sentindo. Então, precisa fazer o movimento, né? Assim, tem um limite do acolhimento e vamos pontuar. Você tem o direito de ficar brava, pode ficar brava, mas você tem um limite aqui, você pode fazer, né, dentro desse limite, mas acolher, olhar, né? Pontuar. Uhum. Mas, enfim, alguma dúvida com relação ao que foi? Não. Bom, então, a gente vai se ver no dia 28 ou 29? 28, uma quinta-feira, vou até confirmar aqui, 28, uma quinta-feira, 28 de novembro, mesmo horário, mesmo bate-local, etc. e tal. Tá bom. E aí, para a gente encerrar aqui, né, só queria dizer que a minha sugestão é que até lá vocês apliquem o que vocês aprenderam, né, reflitam sobre as suas descobertas, sobre o que vocês perceberem, como essas mudanças podem transformar mesmo a vida de vocês em todos os aspectos. E para finalizar, dizer que foi um privilégio caminhar com vocês aqui nessa jornada, só posso agradecer por cada momento, pela partilha, pela confiança, e dizer que estamos juntas e nos vemos daqui um mês. Ok, eu que agradeço. Então, que bom. Daqui um mês a gente conversa para finalizar esse ciclo. Ok. Eu Então, subo boa a aula noite. para a plataforma aí até o final da semana. Perfeito. Muito obrigada, até mais. Eu que agradeço. Até. Boa noite.